Shalom amados, shalom queridos, aqui Pastor Leonardo da Comunidade Profética Adonai. Nós estamos situados aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, mas nós estamos para atender a todos que necessitam de uma palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos aqui no YouTube trazendo esse devocional, falando sobre as vestes novas. Então, quais são as vestes novas? São vestes espirituais. São vestes espirituais que nós temos que receber e entender quais são essas vestes que nós estamos vestindo. Porque que há vestes para cada ocasião. Enfim, ontem, você pode ver aqui no vídeo anterior, que foi postado, ontem nós falamos sobre as vestes que José vestiu. Um introdutório para que a gente possa entender sobre as vestes espirituais. Hoje, eu quero seguir nesse estudo, nesse devocional, falando sobre as nossas vestes e como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Como nós devemos estar, como nós devemos ser para que as nossas vestes estejam por completo, né? Nós falamos ontem das vestes físicas, das vestes que identificam certas profissões, identificam certas culturas, e nós entendemos isso, né? Que a veste nos identifica. E sobre as vestes espirituais e as vestes físicas, o que ela nos identifica? Identifica quem nós somos, qual a patente espiritual que nós estamos seguindo, qual a hierarquia espiritual que nós temos diante disso tudo. Nós ouvimos ontem no devocional sobre Jesus e a sua veste ter sido tomada pelos soldados. E isso está lá em João 19, 23 até o 24. Vou ler aqui para você. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, porém, sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver quem caberá para se cumprir a Escritura. Para ver a quem caberá para que se cumpra a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Esse texto ele fala que os soldados jogaram sorte sobre as vestes de Jesus. Eles tinham que fazer isso porque as vestes de Jesus eram nobres. Eram vestes que não tinham costura, eram vestes artesanais, eram vestes de alta nobreza. Jesus já era um homem reconhecido naquela época. Ele era reconhecido tanto por homens ricos, pessoas ricas, e tanto por pessoas mais humildes. E ele recebia as ofertas, recebia presentes. Então, entendemos aqui que Jesus se vestia com uma túnica de alto gabarito, uma túnica boa, né? As roupas eram tão importantes naquela época que os sacerdotes eram reconhecidos por ela. Assim como hoje nós vemos em algumas religiões que alguns são reconhecidos pelas roupas que vestem. Se nós formos olhar lá em Êxodo 28, do 6 até o 14, Deus falou para Moisés, Deus deu a direção para Moisés quanto às vestimentas sacerdotais. Vamos lá, vamos entender o que é isso? Então, assim, Êxodo 28, do 6 ao 14. E farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmeralda. Terá as duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de uma obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal. Será obra de igual, da mesma obra de ouro, o estofo azul e a púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e agravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem de seu nascimento,
conforme a obra do lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro. As farás. E porás 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras da memória dos filhos de Israel. E Arão levará seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, as 2 correntes de ouro para a obra de fileira, e as farás as correntes de fileira e prenderás nos engastes. Os sacerdotes, eles não entravam na presença de Deus de qualquer forma. Eles precisavam estar vestidos de forma adequada. Aqui nós vemos que Deus deu a direção quanto às joias do sacerdote, a identificação da estola sacerdotal. E eles não podiam entrar na presença de Deus de qualquer forma. Somente eles iam até a presença de Deus com as vestes certas. Mas por que isso acontecia? Porque as vestes falam da cobertura espiritual. Porque as vestes falam da sua cobertura, da sua posição. Porque as vestes falam quem eles são. E eles podem se identificar daquela forma. Como nós já vimos antes, as vestes, elas representam a identidade. As vestes, elas te dão referência de quem você é. Vestes também no mundo espiritual falam muito e muito por si. Se a nossa veste está rasgada, se a veste está suja, se a veste está inadequada, nós não podemos entrar na presença do Senhor. Nós precisamos das vestes certas. Nós precisamos estar limpos e vestidos adequadamente para entrar na presença de um rei. Você não pode entrar num tribunal, por exemplo, um advogado, uma parte, uma pessoa que vai a uma audiência, não pode entrar no tribunal se ela não for vestida de calças, sapato fechado e roupa adequada. Não entra dentro do tribunal sem a roupa adequada. Para chegar até a presença de um rei, de uma nobreza, de alguém importante, nos vestimos adequadamente. Não chegamos de qualquer forma na presença de um rei. Então, para entrarmos na presença do rei, para entrarmos na presença do Pai, para entrarmos na presença do Senhor, nós precisamos estar vestidos de forma adequada, com as vestes de honra, vestes para que possa alcançar a honra ao Pai. E eu espero que você entenda que da mesma forma que as vestes de Jesus foram arrancadas por aqueles soldados, o diabo quer roubar as tuas vestes, meu irmão. As vestes que você veste, as vestes espirituais, o diabo quer roubar, ele quer sujar, ele quer rasgar as suas vestes. O diabo, ele quer nos deixar sem a nossa identidade, seja ela visual ou pessoal. Sem posição, sem cobertura. Na verdade, ele quer nos deixar descobertos. Ele não quer que nós estejamos reconhecidos e cobertos da glória, da roupa espiritual que Deus nos dá. Na verdade, ele quer nos roubar as nossas vestes, que ele foi retirado das suas vestes de glória. Ele quer roubar a cobertura. Ele quer roubar a nossa aliança com Deus. Ele quer roubar os nossos sonhos. Ele quer roubar, ele quer matar tudo aquilo que nós temos. Por isso hoje e sempre, nós precisamos entender a importância de estarmos com a veste espiritual, com a veste limpa, coberto do manto que o Senhor nos dá. Lá em Gênesis, nós falamos ontem, Jacó deu a José um manto de honra, e ele foi roubado pelos irmãos. Aí depois ele passou por outras situações que o levaram até outros e outros mantos, até que ele recebeu um manto de governo. E ali ele foi guardado naquele tempo para que pudesse ser o auxiliador do povo de Israel. Nós precisamos sempre estar vigiando sobre as nossas vestes. Cuidar para quem nós contamos os nossos segredos, os nossos sonhos. Cuidar daquilo que nós estamos falando. A exemplo de José, que contou seus sonhos para os seus irmãos e foi invejado.
e foi roubado das suas vestes. Satanás ele quer destruir o relacionamento, assim como ele fez com José, assim como ele fez com Tamar, assim como ele fez com outros tantos que perderam com Jesus, com Elias, com outros tantos que tiveram suas vestes rasgadas, foram humilhados. Deus é quem nos dá a nossa posição, Deus é quem nos dá essa veste. Então, portanto, nós temos que estar sempre buscando. Entenda que precisamos nos preocupar com a nossa posição, com a nossa veste, não com a posição dos outros. A veste do outro nos interessa sim, porque ele esteja limpo também e que vá alcançar a glória do Senhor. Mas é importante que as nossas vestes estejam limpas. Nós temos que nos preocupar com a nossa posição. O que vai prevalecer diante de tudo isso não é a minha posição, o meu status, a roupa que eu visto aqui, mas assim a roupa que eu visto espiritualmente. Qual é essa roupa que nós estamos vestindo? Qual é a roupa que nós temos vestido diante do Senhor? Qual é a roupa espiritual que nós estamos buscando? Qual é essa roupa que está nos cobrindo? Nós temos que ser usados por Deus. Nós temos que ter a sensibilidade de Deus para ver quando a nossa veste está suja, quando a nossa veste rasgou, quando nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos leve e nos limpe. Nós precisamos entender a correta visão, olhar para nós mesmos e ver se as nossas vestes estão cobrindo toda a nossa nudez, se estão vindo ou se está sendo arrancada pelas suas potestades, por esses principados, se está sujo, se está sendo largado dentro de um poço profundo. E nós temos que entender que nós só somos limpos, as nossas vestes só são limpas quando nós pedimos a Deus, pedimos ao Espírito Santo que venha e nos limpe, nos troque as nossas vestes. Portanto, coloque agora a sua mão nas suas vestes, coloque a sua mão, coloque e peça para que o Espírito Santo venha revelar toda a sujeira, tudo aquilo que precisa ser limpo, a qual é a veste que precisa ser trocada, onde que precisa ser retirado. Pede-se para o Senhor renovar as suas vestes, renove agora as suas vestes, venha tomando, assim como foi lavada as vestes de Naamã, peça para que as suas vestes sejam lavadas, para que saia limpas e alvas as suas vestes. Peça para que o manto de Jesus esteja sobre você, para que você esteja coberto com esse manto. Vigie para que não venha ser sujo novamente. Então eu peço agora, Senhor, eu peço agora para que venha estender as tuas mãos, Senhor, e mostrando, Senhor, qual é a veste que nós temos que vestir, Senhor. Mostra, Senhor, as nossas vestes, Senhor, e dá, Senhor, uma vestimenta nova, Senhor. Nos honra, Senhor, com um manto novo, Senhor. Põe um anel em nossos dedos, Senhor, e venha, Senhor, derramando, Senhor, da tua veste nova. Tira, Senhor, das mãos de Satanás, Senhor, que tenta nos roubar as nossas vestes, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, que Tu, Senhor, nos dá uma veste alva, veste limpa, cheia da glória, cheia de poder, cheia do Teu poder. Então, Senhor, Tu como Pai, Senhor, nos espera, Senhor, para nos entregar, Senhor, assim como o Pai entregou o Filho que esteve fora por tanto tempo. Tu nos espera para entregar vestes novas, sandálias novas. Senhor, nos vista, Senhor, com estas sandálias. Nos vista com tudo isso, Senhor. Nos dá essa honra, Senhor. Isso que nós te pedimos, Pai. Nos honra, Senhor, com a Tua presença, com a veste que Tu tem preparado para nós. Assim como Jacó preparou a veste de honra para José, como Davi preparou a veste de honra para Tamar, como o pai aguardava o filho com vestes de honra. Então, Senhor, prepara essa veste para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Então, eu deixo aqui o pedido para que você nos siga nas redes sociais, cpa.adonai, a rede social da Comunidade Profética Adonai, e eu vou deixar aqui o link do Linktree ali nos comentários para que você entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Entra ali, conhece um pouquinho mais da Comunidade Profética Adonai. Então, nas quintas-feiras nós temos cultos, e se você quer levar a Comunidade Profética Adonai até a sua igreja, entre em contato conosco pelo Telegram, que nós teremos o prazer de lhe atender. Amém? Deus lhe abençoe. Shalom!